Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Cultura Geral que tem essa nova roupagem, né? A gente está trazendo Cultura Geral acadêmico para trazer discussões no campo da universidade, no campo do saber, no campo acadêmico, para que nós possamos entender todas essas volatilidades da sociedade brasileira, principalmente depois do contexto da pandemia. E para hoje a gente está trazendo um conceito que está sendo trabalhado na Justiça do Trabalho, já foi trabalhado em outros ramos do direito, mas na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho, tem sido utilizado constantemente. Provas digitais. Para conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo os professores Luiz Ronan, das faculdades Milton Campos, professor Ricardo Wagner também, e a professora Laura Diamantino Tostes, também para tratar desse assunto que é inovador no direito do trabalho, mas já tem sido aplicado, e eu acho que é fundamental que nós possamos entender tudo o que está acontecendo na sociedade brasileira e as transformações na aplicação do direito. Professora Laura, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral mais uma vez, nesse novo formato, um formato mais de painel, e a gente está tentando fazer também, trazer para as pessoas um conhecimento que às vezes fica restrito tanto só ao campo acadêmico, mas também na aplicação do direito. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Ederson, vou agradecer o convite. Fiquei muito feliz em poder voltar ao Cultura Geral. Da última vez que estive aqui, conversamos sobre a uberização, né? Tema que foi agora objeto de uma decisão paradigmática no TST. Então, eu fico muito feliz em poder voltar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre um tema que está surgindo com tanta força e causando tanta repercussão, ouso dizer até uma revolução no processo, não só no processo do trabalho, mas no processo civil e nas ações em geral. Vou cumprimentar os professores, Ricardo Wagner, professor Luiz Ronan. É uma honra, uma alegria poder dividir aqui esse bate-papo, esse painel sobre provas digitais com vocês três, com o Ederson, o professor Luiz Ronan e o professor Ricardo. O Ederson, se me permite, até para a gente criar aqui vamos dizer assim, uma evolução dessa conversa, eu vou pedir para o professor Luiz Ronan iniciar o bate-papo, iniciar a conversa sobre as provas digitais, e aí, na sequência, ele me passa a palavra, porque eu acho que assim vai ter uma linearidade melhor dessa conversa, se você me permite. Fique à vontade, vou deixar você conduzir, porque eu acho que, para quem não sabe, gente, todos os três foram os meus professores nas faculdades Milton Campos. Esse programa começa em 2015, com a participação da extensão da Milton Campos, e a gente tem trazido cada vez mais nessa área do conhecimento acadêmico para dentro das telinhas e agora também na Rádio Cultura de Curitiba através do áudio, e vocês também poderão nos assistir, nos ouvir, tanto nas redes sociais, mas também no podcast. Então, professor Luiz Ronan, um prazer te receber aqui no Cultura Geral também, me sinto muito honrado por ter você aqui para tratar desse assunto juntamente com o professor Ricardo Wagner. A palavra está com você, professor Luiz Ronan. Muito obrigado, Ederson. Eu quero cumprimentar os telespectadores, a todos que nos assistem, né? E também, é claro, agradecer o convite para participar desse programa e cumprimentar, porque é uma forma de socializar essas informações do direito, informações jurídicas. Então, eu acho que isso é muito proveitoso, é muito positivo para a sociedade e a comunidade em geral. Eu quero também aqui dizer da minha satisfação, né, alegria, como sempre, de estar aqui junto com os professores, meus colegas da coordenação de Direito e Trabalho da faculdade, professora Laura, professor Ricardo, né, dizer que é sempre um prazer estar junto deles, e sempre para mim
não deixa de ser um aprendizado. Bom, a questão que eu gostaria de tratar inicialmente é de contextualizar essa parte relacionada com as provas digitais, né? Nós temos, né, já passamos por várias eras na história da humanidade, né, no caminhar da humanidade, e hoje nós nos deparamos com a era da informação, né? A era da informação que vem lá do século XIX, final do século XIX, início do século XX, com televisão, telefone, rádio, cinema, e a internet chega para nós a partir de final dos anos 50, mais ou menos 60 anos, chega a internet, e que uma autora que trata muito desse tema, sobre direito digital, diz que a internet, muito mais do que uma rede de computadores, é uma rede de indivíduos. E, portanto, nessa época, sequer se falava em globalização. Então, se tem aí, né, vamos dizer assim, o início, né, de um mundo digital, né, de um meio digital, que, como sempre, né, tudo que surge necessita de uma regulamentação. E aí vem, então, o direito digital na tentativa de regulamentar os comportamentos, as relações dos indivíduos, porque essas relações, esses comportamentos, eles geram dados eletrônicos, né, com responsabilidades, com atribuições, com compromissos, e, portanto, há necessidade de regulamentação. E essa regulamentação, então, ela veio, mas com alguma dificuldade, porque nós tivemos um paradigma novo, né? Na verdade, a questão da territorialidade, a questão, como você falou muito bem, a questão conceitual, por exemplo, de soberania. Então, todas essas questões, elas passam a ser revisitadas, elas passam a ser revistas, não é? A questão mesmo da legislação acompanhar todo esse desenvolvimento, né, tecnológico para regulamentar esse desenvolvimento. Então, são questões que vão surgindo, né? A própria questão da privacidade relacionada com a questão do nome, da imagem da pessoa, enfim, todas essas questões, a questão da segurança da empresa, né, no e-mail corporativo, por exemplo, até onde ela pode ir nisso aí, ou mesmo ela tem uma política de segurança em que ela antecipadamente já estabelece lá os critérios de atuação. Então, nós temos, né, que lidar com isso, e no bojo de tudo isso surgem as provas digitais. Quer dizer, eu tenho uma evolução da humanidade, uma evolução da informação, eu tenho um mundo digital, né, que se constrói, né, que estabelece relações, e no bojo de tudo isso eu tenho a prova digital. É importante, né, no momento que se fala da prova, é muito importante dizer, né, da prova digital, é muito importante dizer da importância, né, desculpa aqui a redundância, da prova. A prova é fundamental, seja ela analógica, seja ela digital. Então, ela serve não só para dar suporte às alegações, mas como também como pressuposto de uma determinada decisão. Então, a prova, ela descende, eu costumo dizer, ela tem origem em princípios constitucionais, como o princípio devido processo legal, como a questão do contraditório, como a ampla defesa, que isso tudo só se concretiza com a utilização da prova. E a prova procura, né, na verdade, trazer aquilo, né, que o sistema nosso de justiça resolveu entregar. O que o sistema nosso de justiça resolveu entregar? A verdade nas relações, a justiça nas relações, e nisso tudo aí, né, surgem então as provas digitais, que não são nada mais, nada menos do que a utilização de uma tecnologia digital, né? Nós, operadores do direito, nós não precisamos de ser técnicos, né, em provas digitais, técnicos em desvendar questões digitais, mas nós temos que entender a condução, ou como se relaciona com o direito, ou com o processo, essa prova digital. Quer dizer, como que nós vamos interpretá-la? É a mesma coisa, por exemplo, de uma prova de uma insalubridade, de uma periculosidade. Nós não precisamos de ser um engenheiro de saúde, do trabalho, nós precisamos de ser um médico do trabalho
mas nós precisamos saber quais as normas, qual a normatização relacionada com a insalubridade e periculosidade, até para que nós possamos atuar. Então, essa questão da prova digital, é importante dizer que nós não temos rigorosamente, né, nenhuma legislação que poda essa prova digital. Pelo contrário, embora o Código de Processo Civil tenha sido muito acanhado, vamos dizer assim, em tratar dessa questão, nós temos dispositivos no Código que tratam dos documentos eletrônicos, do valor probante da prova digital, dos originais, da certificação, enfim, todas essas questões que dizem respeito à prova digital são tratadas, mas são tratadas de uma forma um tanto quanto superficial. Então, há necessidade, né, de ir um pouco além disso, né? O artigo principal do CPC que trata disso é o 369. Por quê? Porque ele fala que as provas vão ser feitas pelos meios legais, ou seja, provas típicas previstas na lei, e também moralmente legítimas. Essa é a grande abertura para a entrada da prova digital. Ela não é um meio legal, ela não é uma prova típica, mas ela né, a prova digital, ela é uma prova moralmente legítima, né? Então aí nós vamos perguntar, mas o que é moralmente legítimo? É aquilo que não é ilícito, aquilo que não tem previsão como prova ilícita no artigo 5º, 56 da Constituição Federal. Né? O que não está ali, e lá não se discrimina, mas vamos dizer assim, é aquilo que não é obtido mediante tortura, que ofende a integridade física. Então essa prova, ela é moralmente legítima, ela é uma prova que pode ser considerada. E aí outros dispositivos, artigo 225 do Código Civil, artigo 231 e artigo a 233 do Código Penal, o próprio artigo 384 do CPC, quando fala da ata notarial. O que é a ata notarial? É quando vai lá perante o escrivão e ele, então, vai identificar a veracidade daquilo que ele está vendo. Ou seja, melhor, ele vai certificar a veracidade do que ele está vendo. Então, ele ali, né, que se utilizou muito isso como prova digital, hoje quase que está obsoleto. Por quê? Porque é como se ele estivesse vendo apenas a fachada da casa, mas ele não entra na casa. Então, é a mesma coisa aqui, e hoje nós temos o blockchain, temos o metadados, que são formas de certificar se aquela prova realmente não foi prova fraudulenta, se é uma prova que realmente é uma prova correta, legítima, vamos dizer assim, né? O próprio artigo 765 da CLT também trata desse tema. E nós podemos dizer, né, como modalidade de prova, aqui de uma forma bem, viu, Ederson, bem superficial, né, o chamado ERB, né, o ERB, ou Estação Rádio Base, que é uma prova digital em que se procura que se tem antenas, e essas antenas identificam o celular da pessoa. Então, é muito importante que essas antenas elas estejam distantes, porque o raio de ação delas é muito grande. O raio de ação delas é de 5 quilômetros. Então, pode ser que o sujeito que more perto, aí já para a questão trabalhista, perto do serviço, ele às vezes pode estar na casa dele e, pela estação rádio base, dá a impressão que ele está no trabalho dele, quando na verdade ele está na casa dele, se ele morar perto. Então, a estação rádio base, ela funciona muito melhor quando as distâncias são maiores, né? Tem também o timeline, que é uma espécie de linha do tempo, que tem no Google e é formada com mapas. É quando você tem toda a sua história. Se você pegar no timeline, você vai saber exatamente, né, um autor, né, num determinado tema, lá falando desse tema da prova, fala até, inclusive, o tipo de transporte que ele utilizou. Até o transporte que ele utilizou fica lá no timeline. Assim como também tem a geolocalização, que é por satélite, que é no celular. Então, você tem como saber também, né? E aí tem casos, né, na justiça, tanto a favor de empregado quanto a favor de empregador, que quando o sujeito fala que ficava, por exemplo, o tempo todo no estabelecimento, ele não ficava. Ou então, quando a empresa disse assim, olha, eu dei para ele home office, né? Eu permiti que ele ficasse em home office. E o celular demonstra que ele não ficou. Que, na verdade, naquele período ali, ele ficou
vamos dizer assim, indo à empresa, né, trabalhando lá nas dependências da empresa. E aí, para isso, né, que eu já falei, tem os metadados, que é uma forma de conferir, certificar, aí sim, a verdadeira ata notarial. A forma de certificar as conversas, o aparelho, né, vamos dizer assim, tudo que foi utilizado aí nessas informações prestadas. Agora, alguns aspectos, aí já caminhando para o final aqui, só para chamar a atenção. Primeiro, há necessidade de fixar critérios. Né? Eu não posso ficar mudando, eu não consigo acompanhar a tecnologia. O direito não consegue acompanhar a tecnologia. Cada vez surge uma tecnologia nova. E eu não tenho como verificar essa tecnologia. Então, é importante estabelecer critérios. A necessidade de autorização judicial, a necessidade de registro de dados, a necessidade de informação, de restringir as informações, né? A prova, ela tem que ser complementar em muitos casos. Nós vimos um caso aí, tivemos a oportunidade de analisar um caso em que a prova a prova digital não era mais importante, ela era simplesmente complementar. Ela era mais do que isso, era um indício. E o juiz considerou como prova principal. Prova dividida, por exemplo, é uma outra opção, uma outra oportunidade de se utilizar a prova digital. Por exemplo, vem a testemunha e fala, fulano fez hora extra. Vem a outra e fala, não, fulano nunca fez hora extra. É a prova dividida. Fulano trabalhava em feriado. Não, fulano, o reclamante vem com as testemunhas dele, empregado, e fala. O empregador fala, não, ele nunca trabalhou, a testemunha do empregador. Então, essa prova dividida justificaria aí a utilização da prova digital. Ou seja, a prova digital, ela tem uma facilidade maior de se reportar o passado. Aí eu costumo falar que essa verdade, a gente fala muito em verdade real, ela tem todas as condições de hoje, ela, vamos dizer assim, surgir no processo, né, com muito mais segurança, com muito mais precisão. Né? Isso, na verdade, quer dizer, o professor Ricardo já falou numa outra oportunidade, né? É a nobreza, né? Sem ser aquela coisa, aquela figura antiga que se falava da confissão como rainha das provas, mas é a nobreza da prova digital no sentido da precisão dela. E eu, então, gostaria, assim, nessa primeira fala, nessa primeira manifestação, dizer que mesmo se tendo agora um instrumento novo, né, e eficaz em relação à prova, não devemos nunca deixar de lado a questão ética, né, que estamos num ambiente ético, transparente, público, republicano, que é o processo. E que, por isso, então, nós não devemos mudar, né, a postura só porque se trata de prova digital. Porque, infelizmente, à medida que surge uma tecnologia, surge também uma forma de fraudar essa tecnologia. Ou no print, ou através do WhatsApp, em conversas do WhatsApp, tudo isso acaba trazendo uma correspondente forma de fraude. E é isso que a gente deve evitar para que essa prova aí realmente sirva ao direito e à sociedade de uma forma geral. Muito bem. Bom, professor Ricardo, eu acho que a gente está vivendo um desafio social muito grande, um desafio no sistema de justiça, um desafio na aplicação do direito do trabalho também. E eu queria que você fizesse uma intervenção nesse sentido para que a gente possa também complementando tudo isso que está sendo dito aqui. Tá, seu microfone está desligado. Sempre assim. Bom, então boa noite primeiro, né? Ainda não tive a oportunidade de agradecer o convite ao Ederson, estar aqui ao lado do professor Luiz Ronan, professora Laura, né? Prova digital, e a gente sempre, quando vai tratar de qualquer tipo de virtualização, né, seja ela do processo, da própria utilização de provas dentro desses processos, com conteúdo vindo da informatização ou da própria telemática, sempre nos traz a preocupação de você ter como utilizar-se isso no processo sem expor a figura do empregado, né? Do trabalhador, no caso, do processo do trabalho. Né? Você tem, nos anos 90, por exemplo, nós iniciamos
uma virtualização do processo, né, em termos de transformar esse processo em um processo digital. O início dessa evolução coincidiu com a maior disseminação da internet, como o professor Luiz Ronan falou. Então, a internet startou toda a utilização, né, de vários instrumentos para essa virtualização do processo. Então, durante muito tempo, e isso vem acontecendo a passos largos, né, ocorreu a virtualização do processo para, posteriormente, dentro desse processo, utilizar-se ferramentas digitais para, enfim, você ter audiências gravadas, depoimentos gravados, né? Então, uma virtualização quase que integral do processo. Então, hoje, no processo do trabalho, nós temos, por exemplo, a Justiça do Trabalho em Minas, ela é 100% eletrônica, né? Então, 100% dos processos são digitalizados ou já iniciados de forma virtual, né? E nesse ponto, hoje as audiências, até em razão da pandemia, muitas delas têm sido realizadas de forma telepresencial e todas elas gravadas. Então, o próprio TST, iniciou um processo de virtualização e de incentivação, de incentivo, aliás, à utilização de ferramentas digitais, incluindo aí, né, a prova digital dentro do processo que eles chamam, né, o próprio CNJ, né, chama de Justiça 4.0, fazendo aí uma analogia ao que a gente conhece da quarta revolução industrial, que é essa era da informação. Então, nesse ponto que hoje nós vivemos, os juízes são treinados, né? A própria ENAMAT, que é a Escola Nacional da Magistratura, na Justiça do Trabalho, vem fazendo cursos com os juízes, tudo, para proceder como melhor utilizar essas provas digitais. Porque uma das, como se diz, um dos efeitos colaterais da utilização dessas provas, como o professor Luiz Ronan disse muito bem, é a exposição da vida das pessoas que vão ser investigadas, que vão ter a sua localização devassada, né? Então, uma preocupação muito grande que se tem hoje, em termos de prova digital, é você expor a vida daquela pessoa, né? Aí atingir direitos da personalidade, como a honra, a imagem, né? A vida privada, a intimidade. E mesmo por outro lado, você também quebrar esse sigilo, né, que de forma geral é garantido pelo direito, do sigilo telemático de forma geral, né? Então, a primeira questão, eu posso simplesmente requerer, né, o juiz determinar lá uma operadora de telefonia ou alguma outra empresa que informe a localização daquele trabalhador? Isso é permitido, uma vez que o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, permite a quebra de sigilo telefônico apenas com autorização judicial para fins de instrução criminal. Se você considerar uma evolução disso e falar que o sigilo também da localização oriunda de estação radiobase ou de acesso remoto a uma rede de determinada empresa, se isso não estaria violando o sigilo que é garantido pela Constituição. Muitos justificam essa possibilidade em torno de você ter esses dados já expostos, né? Eles já estão disponíveis. E muitas vezes as pessoas já expõem esses dados sem saber, né? Por exemplo, quando você publica uma foto no Instagram, quando publica uma foto no Twitter, você tem o que o professor Luiz Ronan até disse muito bem também, que são os metadados dessas fotos. E ali contém todas as informações
né, que podem trazer ou ferir direitos relacionados à sua própria personalidade. Né? Então, a vida privada pode ser devassada. E ainda mais, a intimidade, vamos dizer assim, aquelas questões que só interessam à própria pessoa, também serão expostas. E isso é muito importante, gente, do ponto de vista prático, é que tenha ocorrido, né, e isso tem ocorrido com certa frequência, que os juízes, né, de primeiro grau, em uma análise processual, deferem a produção de uma prova digital. Né? Então, esse é o primeiro passo. Defere-se a produção da prova digital. Aí o juiz intima, né, remete um ofício para as operadoras de telefonia para que elas informem a localização, né, dados de localização e outros dados daquela pessoa que se conectou à rede Wi-Fi, né, como o timeline aí do Google, todas essas informações que estão em poder das redes sociais, das empresas que gerem essas redes sociais e outras empresas de informática. Então, uma vez deferida vamos dizer, essa requisição de informações, se isso vem para o processo, isso já expõe a vida naquele momento da pessoa. Então, a privacidade já fica ali comprometida quando há a exposição, quando recebe-se esses dados dentro do processo. Então, já ocorreu a exposição. E uma vez que já ocorreu essa exposição, o prejuízo já está feito. Então, veja o risco e o cuidado que se tem de ter para a utilização de uma prova como essa. Então, não dá para simplesmente você, em qualquer situação, como muito bem disse o professor Luiz Ronan, né, de você utilizar essa prova como a principal prova, a prova, né, a prova soberana dentro do processo. Ela deve ser utilizada, e eu acho que é um caminho irreversível, acho que todos nós concordamos com isso, que é um caminho irreversível, mas ela tem que ser utilizada com muito cuidado. Não pode ser utilizada para qualquer situação. Se nós temos o ônus da prova, a prova digital não pode servir para subverter a distribuição do ônus da prova. Então, lá, a distribuição já é definida em lei. Então, quem tem um ônus processual de provar é que deve fazer essa prova. Somente na hipótese de uma dificuldade, como o professor Luiz Ronan falou, de uma prova dividida, de uma questão mais séria, como no caso que nós analisamos, de um empregado que morreu por ter contraído Covid, e a empresa, na sua defesa, falou que ele estava em home office. E a geolocalização comprovou que ele continuava trabalhando na empresa, mesmo no período mais agudo da pandemia. Então, veja, como que tem que ser utilizada com extrema cautela e somente em casos como se diz, concluindo, né, complementar a prova dos autos. Então, gente, apenas para a gente colocar em debate aí, né, acho que a professora Laura vai falar muito bem sobre essa parte, é que a prova digital, ela é muito fácil de ser fraudada. Então, ao mesmo tempo que você tem uma tecnologia nova, você tem também formas de fraudar essa tecnologia. Então, quando você tem uma conversa de WhatsApp, e a gente utiliza essa conversa num processo, qual que é a credibilidade dessa prova? Eu acho interessante que, conversando às vezes com alguns advogados, com alguns colegas professores, né, eles assim utilizam o print de tela de um celular como se fosse uma prova normal, uma prova que não fosse questionável do ponto de vista da credibilidade.
E a gente sabe que é fácil fraudar esse tipo de coisa. Hoje em dia, nós vivemos um mundo do deepfake, né? Que é você conseguir pôr até voz na boca das pessoas, né? Mudar o diálogo completamente, fazendo com que aquela fala se transforme de uma autoria que não é ela. Né? Ele falou uma coisa, mas na realidade aquilo foi colocado como se ela fosse falar. Então, gente, o que me preocupa nisso tudo, né, e essa é uma coisa que eu tenho pensado muito, é o limite dessa prova. Então, eu não posso utilizar essa prova expondo a pessoa, e no nosso caso do processo do trabalho, a pessoa do trabalhador, sem qualquer restrição, sem qualquer critério. Eu não posso pegar 5 anos do contrato do trabalhador e pedir que informe a geolocalização dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sob pena de eu estar trazendo outras informações que não interessam ao processo. Então, deve ser utilizada dentro da estrita necessidade daquele processo. Tá bom? Muito bem, ótimas colocações. Professora Laura, já vou emendar. Os desafios das provas digitais, eu acho que, por tudo que foi falado, aplicar a prova digital, ela não é só um desafio, mas ele é um desafio hercúleo também, porque a gente tem todo um contexto social também para ser analisado, né? Qual é o tamanho desse desafio? O Ederson, vou de novo agradecer a oportunidade, cumprimentar os professores aí que tão brilhantemente falaram sobre o tema, né? Na verdade, praticamente esgotaram essa conversa aqui, mas eu vou tentar trazer algumas breves reflexões. Esqueci no início de cumprimentar aos nossos ouvintes e aos telespectadores, então, olá, né? Meu nome é Laura, me apresentar novamente. O Ederson, eu me esqueci, é a terceira vez que venho ao seu programa. Estive aqui a convite seu e do aluno Thales, há alguns anos, foi no início, lá em Nova Lima, no estúdio. Me lembro bem, numa tarde chuvosa, então é a terceira vez. Ainda era programa de rádio, né? Ainda era programa de rádio, exatamente. Então é a terceira vez que tenho a honra de estar aqui com você. Ô Ederson, enquanto os colegas falavam, eu fiquei aqui pensando, todos nós temos, atualmente, uma vida real e uma vida cibernética, né? Temos uma vida real e uma vida postada. E nessa onda da vida real e da vida cibernética, da vida digital, vem à tona a conversa também das provas digitais. O professor Ricardo disse, o processo em Minas Gerais, ele é 100% eletrônico. O professor Luiz Ronan inaugurou dizendo que vivemos a era da revolução digital, da sociedade digital. Então, nesse contexto em que nossas vidas são postadas, nós optamos por divulgar as nossas vidas em redes sociais. Nós não optamos, mas temos as nossas vidas retratadas, registradas pela timeline do Google. Temos telefone celular que permite a geolocalização, a estação radiobase que controla a nossa localização. Então, a nossa vida, ela é uma vida cibernética. Nesse contexto, também as ações, o processo, inaugura uma era de possibilidade de produção de fatos por meio de provas digitais. E aqui, vou só fazer uma observação importante, porque tanto fatos ocorridos em redes sociais podem ser provados por meio de elementos digitais, como fatos ocorridos na vida real podem ser provadas por elementos digitais. E aí, nesse contexto, Ederson, e os professores aqui presentes, nós vamos pensar o seguinte: uma pessoa que trabalhou 12 horas em um dia, por exemplo, pode provar que trabalhou estas 12 horas em um dia por prova testemunhal, mas também
pela localização extraída do celular, pela geolocalização, pela chamada estação radiobase, que controla, que afere onde que o empregado estava. Parece que o limite é de 5 quilômetros. Aí o professor Luiz Ronan até chamou atenção hoje, e lá na faculdade outro dia, na faculdade Milton Campos outro dia, em que organizamos um evento com os alunos sobre provas digitais. E se o empregado mora perto da empresa, será que esse controle não fica falho, né? O controle pela estação radiobase. Mas vamos caminhar um pouquinho nessa reflexão. Um assédio sexual, por exemplo, ele pode ser provado por meio de um print de WhatsApp, uma mensagem seguidas ou uma só mensagem enviada por um colega de trabalho ou pelo superior hierárquico que tenha um teor sexual, pode ser juntada em um processo e esta ser a prova do assédio sexual. Nós estamos nos deparando com essas situações já nas ações trabalhistas. São horas extras comprovadas por registros cibernéticos, assédio sexual, assédio moral, provados por prints de WhatsApp. Por vezes, o empregado faz uma postagem numa rede social e esta postagem é considerada como uma postagem que causa um gravame à imagem da pessoa jurídica, da empregadora, e esse print ele também é juntado no processo. Pois bem, como é que nós vamos aferir a validade e a utilidade dessa prova? Basta o print? Basta que exista uma rede social com o meu nome, por exemplo, para que esta seja considerada uma prova válida num processo? Esse é o grande problema, Ederson. Como é que o judiciário vai validar estas provas digitais? E aí, bom, o que a doutrina vem construindo é um caminho que passa por 3 partes, 3 elementos para a validade da prova digital. O primeiro deles é a aferição da autenticidade, é a qualidade dessa prova. Para se aferir a autoria, quem produziu essa prova digital? Aquela rede social em que houve uma postagem que causou um gravame à imagem da empresa. Disseram que foi a Laura. Aquela rede social é da Laura Diamantino. Mas será que é mesmo? Aferir a autenticidade é verificar se, de fato, aquela rede social, aquela postagem, foi daquele que está sendo imputado. Por quê, Ederson? Nós todos aqui podemos ir lá e construir uma página no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, em nome do professor Luiz Ronan, por exemplo. E lá vamos fazer postagens que não são de autoria do professor Luiz Ronan. Então, primeiro, a autenticidade tem que ser verificada. Segundo, a integridade. Para verificar a certeza quanto ao conteúdo daquela prova. Verificar se aquela prova foi alterada ou não. Pode ser que o telefone tal seja da Laura, mas a mensagem de WhatsApp, aquela mensagem, o teor da mensagem, não foi enviado pela Laura. O teor foi alterado. Então, a integridade da prova digital tem que ser verificada. Aí o professor Ricardo disse antes, pode ser que a mensagem tenha sido alterada, e nós descobrimos, eu particularmente descobri recentemente um site, fake WhatsApp, em que o conteúdo da mensagem de WhatsApp é alterado. Então, pode ser que aquela prova juntada no processo, que é o print do WhatsApp, na verdade, é uma prova adulterada, é uma prova falsa, que não serve para provar, não servirá como prova digital, porque, na verdade, o conteúdo não corresponde à mensagem que foi enviada. E aí, bem, então nós tratamos da autenticidade e da integridade, a autoria daquela prova e a não adulteração daquela prova. E, por fim,
a preservação da cadeia de custódia. É o registro histórico daquela prova. Quem transportou, quem produziu, não houve alteração da prova. Então, preservada essa cadeia de custódia, terá sido verificado que realmente aquela prova digital partiu da autoria que está sendo apontada, houve a verificação da integridade daquela prova e, portanto, o caminho, o registro, a cadeia da prova digital foi preservada. São esses elementos, Ederson, que a doutrina vem construindo para que a prova digital ela possa ser analisada com segurança. Como todo fato novo, como todo elemento novo, ele começa a ser, na verdade, banalizado, né? Os prints de WhatsApp estão proliferando-se nos processos, principalmente os prints de WhatsApp. Não sei se o Ricardo vem percebendo isso nos processos, né? A partir do momento em que eu comecei a estudar essa matéria, eu comecei a perceber, assim, as provas testemunhais não foram abandonadas, as provas documentais também não, mas as provas digitais, principalmente por prints de redes sociais, prints de WhatsApp, estão pulverizando-se nos processos. E aí, como é que nós vamos analisá-las? Como é que essas provas serão analisadas pelos operadores do direito? Como é que o juiz vai conferir validade a estas provas? Então, o que a doutrina vem sugerindo é que seja percorrido este caminho. Autenticidade, integridade e a preservação da cadeia de custódia. O professor Ricardo disse assim, mas o juiz, ele vai exigir a juntada dessa prova digital? Ele pode exigir essa juntada? O professor Luiz Ronan também disse que podem ser produzidas quaisquer provas moralmente legítimas, né, professor Luiz Ronan? E eu vou acrescentar aos elementos que eles trouxeram o artigo 11 da LGPD. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem sendo tão estudada, comentada em todos os ramos do direito, e também no âmbito do direito do trabalho. Lá no artigo 11 da LGPD está previsto que, para fins, eu até estou com ela aqui, para fins de processos judiciais, poderá ser tratada aquela prova, poderá ser tratado, inclusive, um dado sensível. Para a gente não ficar aqui com uma conversa muito técnica, Ederson, quando o juiz exige a juntada em um processo de um print de WhatsApp, quando exige a juntada do processo, do histórico, por exemplo, da timeline do Google de uma pessoa, essa exigência é tratamento de um dado. E a partir do momento que esse dado, como o professor Ricardo disse, a partir do momento que esse dado, essa timeline do Google, o resultado da vida cibernética da pessoa é juntada em um processo, os dados sensíveis também são juntados. Então, primeiro, o juiz pode exigir a juntada desses dados sensíveis, segundo a própria LGPD, quando houver necessidade. Um princípio basilar da LGPD é a necessidade. Então, os professores anteriormente disseram, a prova digital ela vai ser utilizada em qualquer situação, ela deve ser utilizada em qualquer situação. Fica aqui uma reflexão, né? Um ponto para que a gente possa começar a estudar esse tema. LGPD exige a necessidade para o tratamento de um dado sensível. Então, o juiz vai determinar a juntada do print de uma rede social, de um print de WhatsApp, da timeline do Google, quando houver necessidade de exposição daquele dado sensível. O professor Ricardo disse, Ederson, depois você coloca lá seus dados na timeline do Google, você vai perceber que mostra os restaurantes que você foi, mostra que você esteve na faculdade, por exemplo, no dia da reinauguração do campus, e lá nós nos encontramos, mas vai mostrar também, se você foi em um local que você não queira que nós saibamos que você lá esteve, e se esse dado for juntado em um processo, é um dado sensível que será exposto.
Então, vou complementar o que o professor Ricardo disse. Nós temos que ter preocupação com a privacidade, com a intimidade daquela pessoa, no caso de uma ação trabalhista do empregado que tem os seus dados juntados no processo, partindo da perspectiva que a LGPD somente autoriza o tratamento, a exigência da produção dessa prova pelo magistrado quando houver a necessidade. Está lá no artigo 6º da LGPD. Pois bem, eu acho que falei muito, né? Mais do que o tempo que tinha, mas vou agradecer novamente, Ederson, pela oportunidade e voltar a palavra para você e aos colegas. Muito obrigada. Falou nada, professora. Uma aula dessa não tem preço, né? Gente, deixa eu fazer um intervalo, fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com os professores das faculdades Milton Campos. Professora Laura Tostes, professor Ricardo Wagner e professor Luiz Ronan. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com esse tema tão importante que é provas digitais no direito do trabalho. E a gente volta, a gente vai colocar uma pimentinha aqui para a gente fazer a parte final desse programa. Um minutinho só, nós estaremos de volta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre provas digitais, né, no direito do trabalho, com esses 3 mestres e doutores aqui das faculdades Milton Campos, professores da faculdade Milton Campos, que traz esse debate à tona, né? Talvez seja um dos poucos debates que a gente tenha visto na televisão brasileira falando desse tema tão novo que são as provas digitais aplicadas no processo do trabalho e no direito do trabalho. Eu queria voltar nesse bloco, começando com o professor Ricardo Wagner, para um entendimento, professor, da aplicação nos tribunais. Como é que tem sido recebido isso nos tribunais? Como é que tem sido esse entendimento? E como é que isso tem incorporado dentro do processo? Tem se incorporado dentro do processo, até mesmo para dar um norte, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que são aplicadores do direito, que são operadores do direito, e aquelas pessoas também que precisam ter um norte também, até nas corporações, aquelas pessoas também que pretendem ou que estão com o seu processo em andamento. Como é que a gente pode pensar isso dentro dos tribunais, professor Ricardo? Bom, é bem interessante isso, né? O processo do trabalho, desde a sua origem, né, sempre foi um processo de vanguarda, né? Sempre foi um processo que tem características inovadoras, né? Nós inovamos nos anos 40, 50, até início dos anos 70, com os precedentes obrigatórios, né, que hoje se incorporou no nosso ordenamento jurídico, né? Nós temos uma
índole em termos de utilização de jurisprudência, né, de casos difíceis, de você ter um direcionamento jurisprudencial muito forte dentro da Justiça do Trabalho, né? E agora, a própria virtualização do processo, né? A Justiça do Trabalho sempre esteve um pouco à frente das demais esferas, né? Civil e criminal, em termos de virtualização desse processo. E hoje a gente vê também que na utilização da prova virtual, na prova digital, nós temos também uma atitude, aí, uma presença de vanguarda em termos da sua utilização, né? É aquilo que eu falei antes, apesar de todo o cuidado que se tem que ter envolvendo a prova digital, a professora Laura falou muito bem, né, que você tem que ter uma comprovação da sua autenticidade, da própria integridade dessa prova, né? Mas ainda assim que a gente tem que ter todo esse cuidado. Como eu disse também, é um caminho irreversível. Acho que a utilização da prova digital no processo de trabalho é irreversível. E poderá auxiliar muito o magistrado, os operadores de direito em geral, na solução de casos. Principalmente na solução daqueles casos mais difíceis. Né? Em soluções de casos em que a prova se encontra inconclusiva, em que a prova é dividida. Então, nós temos, né, eu trabalho nessa área dentro do tribunal, eu sou assessor de desembargador, então a gente, na análise desses processos, a gente tem recebido, por exemplo, questionamentos do ponto de vista da violação do sigilo telemático, né? Então, o juiz defere a prova digital, em primeiro grau, a parte insatisfeita com aquele deferimento e com medo de que aquilo exponha a sua vida privada e a sua intimidade, ela impetra o mandado de segurança. Só para quem não conhece, quem não está familiarizado com a área do processo do trabalho, as decisões interlocutórias, por via de regra, no processo do trabalho, não tem recurso contra elas. Não é igual no processo civil, que algumas delas têm um agravo de instrumento. No processo de trabalho, não. Então, o único caminho é o mandado de segurança. Então, esse mandado de segurança chega no tribunal, né? E ao analisar essas questões, a primeira preocupação que se tem é com a exposição da vida privada e intimidade desse trabalhador, ou dessa empresa, né? Ou de um preposto, ou enfim, dos atores do processo. Então, essa exposição é necessária? É que a Laura falou, a professora Laura falou, tem que ser observada a estrita necessidade. Então, ela é necessária para aquele processo? Então, o único meio, e teve um caso até interessante que nós analisamos, que é nesse aspecto. Espera aí, se houve o deferimento da produção da prova digital com a geolocalização, a utilização da timeline do Google dentro do processo, uma vez produzida, depois que a pessoa for recorrer daquela decisão lá na frente, depois da sentença, uma vez que a decisão interlocutória não tem recurso imediato, aí já está exposta a vida dele. Então, hoje eu tenho visto uma tendência de uma certa restrição nos tribunais, principalmente em segundo grau de jurisdição, da utilização assim ampla da prova digital, da aceitação dela dentro do processo como uma prova válida e muitas vezes que vai superar as demais. Mas, como eu disse, em algumas situações, ela é própria, ela é necessária e poderá auxiliar muito. Mas o início, né, gente, o início dessa utilização, e é uma coisa muito nova que a gente está falando, por exemplo, eu já me deparei 4 ou 5 casos em que se utilizou essa geolocalização principalmente, né? A gente tem que analisar com cuidado. Por exemplo, a professora Laura falou muito bem dos prints de WhatsApp. É comum nos processos trabalhistas você ter o print de WhatsApp, print de rede social.
e o juiz adotar aquela prova como um meio para, de repente, até definir uma justa causa do trabalhador, sem se ater a esses princípios que vão reger a credibilidade daquela prova, que é a autenticidade, a integridade e a cadeia de custódia. Não se fala nisso no processo ainda. Então, normalmente, a saída que se tem nesses processos é você sair pelo lado de que a parte falou, não, essa prova é ilegal. Então, quer dizer, ela está impugnando a forma, não o conteúdo. Então, você fala assim, não, esse conteúdo está sendo impugnado? Não. Então, quer dizer que, em princípio, ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele é íntegro. Então, gente, o Ederson, não sei se dá para a gente vislumbrar o futuro, mas, para mim, se permite aqui um trabalho de futurologia, eu acho que a prova digital será mais utilizada, mas dentro desses critérios, de você ter um cuidado maior na hora de colocar ou de utilizar essa prova. Então, se eu quero saber a localização do empregado, eu utilizo por amostragem dias da semana e durante o horário estabelecido que ele definiu como hora extra ou como que ele estava viajando. Então, você pega lá por amostragem, tudo, para você ter um complemento da prova, mas não de forma ilimitada, sem qualquer restrição. Tá bom? Perfeito. Professora Laura, eu queria fazer uma colocação antes de fazer a pergunta sobre a aplicação e a analogia aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, que, obviamente, aqui não temos um especialista em Lei Geral, em LGPD, mas eu acho que dá para a gente dar uma contextualizada, nem que seja simplória. Eu tive aqui em uma outra oportunidade, em 3 ou 4 oportunidades, com o professor Ricardo Campos, que é hoje, na América Latina, o Papa da LGPD, hoje consultor geral do Conselho Federal da OAB, né? Saiu até a publicação esses dias, ele me mandou, para políticas de dados. Professor titular da Universidade de Frankfurt, e tratamos muito bem sobre essas questões dos dados na primeira entrevista que nós fizemos. Então, é um desafio para todos nós, inclusive para ele, né? Aplicar tudo isso. Esse desafio de intercalar o direito do trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados também vai ser uma constante também, pensando em todo esse contexto que a gente está vivendo? O Ederson, de fato, especialista não sou. Estou dedicando-me a estudar LGPD, inclusive porque quando comecei a estudar as provas digitais, a gente se depara com a possibilidade realmente de ferir a LGPD em vários momentos. Então, é o advogado que junta, que exige, que pede do cliente dele uma prova para juntar aos autos. Essa juntada desta prova aos autos, que é feita pelo advogado, pode afrontar a LGPD. A exigência pelo juiz, a determinação judicial da juntada do print de WhatsApp ou qualquer outro registro cibernético pode afrontar a LGPD. Então, eu acredito que o operador do direito, não só o operador do direito trabalhista, que venha tratar sobre provas digitais, ele terá que se preocupar com a preservação da intimidade, com a preservação da privacidade, que são princípios basilares da Lei Geral de Proteção de Dados. Chamando a atenção, Ederson, que a Constituição foi alterada recentemente para estabelecer a preservação dos dados pessoais, inclusive aqueles extraídos dos meios digitais, como direito fundamental da pessoa. Então, é direito fundamental constitucional, recentemente incluído em nossa Constituição da República, que tem que ser também preservado quando estiver sendo tratado em uma prova digital. Acho que com relação à LGPD e às provas digitais, tem uma questão que deve ser ressaltada, que é a seguinte: quando o juiz exige a juntada de uma prova digital,
e eu falei antes, né, na minha fala anterior, essa exigência é um tratamento de um dado pessoal. Esse dado pessoal pode ser um dado sensível do autor da demanda ou até do réu naquela ação trabalhista. Não há exigência do consentimento do titular daquele dado. Então, para ficar claro, quando o juiz determina a juntada da timeline do Google, por exemplo, em um processo, a LGPD não exige que o titular daquele dado tenha consentido com o tratamento daquele dado pessoal. Então, já que o consentimento do titular do dado ele não é exigido, o juiz ele tem que partir da necessidade da produção daquela prova. Aquela prova ela é pertinente, ela é proporcional, a juntada daquele dado pode ser excessiva no contexto. Então, quando a LGPD determina o elemento necessidade como ponto de partida para o tratamento do dado, ela parte de um tripé. É a pertinência, é a proporcionalidade e a não excessividade daquele dado que vai tornar-se público, como o professor Ricardo chamou a atenção, né? A partir do momento que aquele dado é juntado em um processo, ele torna-se público. Então, a restrição futura, mesmo que aquele processo tenha a publicidade restrita, mesmo que ele tramite em segredo de justiça, já houve a coleta, o tratamento daquele dado, o dado já tornou-se de conhecimento de muitos, né? E, bom, com relação ainda à LGPD, só chamar atenção para o seguinte, expressamente, a lei trata da adequação. Aquele dado ele tem que ser adequado, tem que haver uma finalidade. Então, esses dois elementos, eles vão ao encontro do que o professor Luiz Ronan falou anteriormente. Não, as provas digitais, elas não devem ser utilizadas em qualquer situação, já que a gente tem que atender aos elementos da finalidade, da adequação e da necessidade. Bom, são aí reflexões, né, que eu coloco para que a gente comece a pensar, a refletir e realmente a coletar os dados que podem ser dados sensíveis para a produção de provas digitais. Muito bem. Professor Luiz Ronan, antes da gente ir para o último bloco, eu queria perguntar ao senhor no sentido de aplicação dentro da sala de aula, né? Eu lembro que já há muito tempo, todos os professores falaram assim, o aluno tem que entender que o direito ele é multidisciplinar. Né? Você não aprende, eu quero atuar no direito do trabalho, então eu não preciso de aprender outras coisas, a não ser as coisas do direito do trabalho e alguma coisa correlacionada. Então a gente vai sempre esbarrar nesse campo multidisciplinar, né? Porque, por exemplo, um tratamento de dados mal feito, além de tudo, pode gerar consequências penais. Se eu estiver falando alguma bobagem, pode me corrigir também, né? Mas o direito é multidisciplinar e as pessoas precisam entender isso definitivamente. Como é que trabalhar todo esse conceito? Como é que a gente vai trabalhar todo esse conceito dentro das salas de aulas, professor? Bom, eu acho que até essa resposta até que seria, vamos dizer assim, tentar dar uma resposta para isso, né? Teria até que ter a ajuda dos colegas, porque uma questão interessante é que a gente deve, né, para o aluno, não faltar com um rigor científico, né? Eu acho que é importante, mesmo, por exemplo, nessa questão das provas digitais, que nós estamos tateando em relação a elas, né? Eu acho que ninguém em sã consciência hoje no Brasil pode dizer que é especialista em provas digitais. É um processo que está sendo construído aos poucos. Então, eu acho que mesmo com essas dificuldades, nós temos que levar isso para o aluno. O aluno tem que saber que existe aí essa situação, que ele pode formar e se deparar com situações como essa,
Então, com toda a dificuldade ainda, né, de não ter ainda uma construção científica, doutrinária, mas nós temos que passar isso para o aluno. E tem uma outra questão, Ederson e colegas, que é fundamental, é que quando se fala muito em prova digital, nós temos que lembrar que nós vivemos num país com pouca inclusão digital. Essa que é a grande verdade. Nós vivemos numa situação em que agora a gente fala em prova digital, enquanto que as pessoas não têm computador em casa. Então, assim, eu acho importante chamar atenção para a questão jurídica, mas também para a questão social. Porque, às vezes, a gente fala muito de alguma coisa e fica distanciado da realidade. Né? A gente vive, assim, numa situação, numa bolha, vamos dizer assim, né? Mais ampla, de que a gente está falando de alguma coisa, quanto que lá atrás tem gente que ainda nem tem um computador. Então, é importante a gente tratar das duas questões, Ederson. É importante a gente falar das disciplinas. Eu costumo muito falar em sala de aula, olha, eu estou dando aula aqui para vocês de processo de trabalho, mas do processo de uma forma geral, e que vocês podem utilizar, quem se especializar lá no tributário, no empresarial, né, ele vai ter que utilizar o processo, ele vai ter que ver prova digital, ele vai ter que ouvir uma testemunha, ele vai ter que no escritório dele, que muitas vezes cuida de uma questão vamos dizer assim, empresarial, preponderantemente, dar uma assistência trabalhista a uma determinada empresa. Então, eu tenho uma preocupação, e eu tenho certeza que a dos colegas também, de trazer isso para o aluno. Então, quando, já vamos dizer assim, respondendo especificamente, né, ao que foi perguntado, eu sempre coloco, né, nas aulas de processo, que a prova é fundamental no processo, né? A prova, né, dificilmente você tem processos que a matéria é exclusivamente de direito, mas, regra geral, também tem uma matéria de prova. Então, nessa matéria de prova, né, que ele tem que se debruçar sobre ela, tanto o operador do direito, tanto o advogado, como também o juiz, é muito importante saber manejar a prova, ter conhecimento do ônus de prova, né, saber sobre a inversão da prova, ter uma ideia da teoria dinâmica, enfim, essas questões todas. E aí vem a questão da prova digital, que eu digo, olha, é isso que eu tento passar para eles. Não é uma questão que inventou a roda. Nós não estamos inventando a roda. Nós estamos dentro ainda do universo probatório. Então, dentro desse universo probatório, toda a minha postura como operador do direito, ética, deve ser conservada. Toda a minha postura no sentido de, com toda a lisura, querer ganhar uma demanda, ser vitorioso, sem problema nenhum. Isso está dentro de um contexto do processo, em que a pretensão é resistida. Esse é o conceito de lead. Então, se a pretensão é resistida, eu posso ter a minha pretensão, levar ela até as últimas consequências, como eu posso resistir a ela também. Mas tudo dentro de um limite, não é a vitória a qualquer custo. Então, eu acho muito importante passar, Everson, essas questões técnicas para eles, mas também passar as questões éticas, as questões sociais. Eu acho que cada vez mais me preocupa isso, porque as questões técnicas, jurídicas, a gente passa, né, a nossa obrigação, né, com maior rigor científico, com a melhor técnica, né, da melhor forma possível, com a melhor doutrina, trazendo tudo que há em termos de inovação. Uma das provas disso é esse trabalho, né, que nós agora estamos associados, professor Ricardo, professora Laura e eu também. Quer dizer, trazer tudo isso, né, de novidade, com a roupagem técnica, mas também, né, demonstrando para ele aí que tem questões que são acima disso. Então, eu queria dizer que nós, inclusive, trouxemos 2 casos para os alunos, um caso de um corretor, em que ele, com a prova digital, o aluno, e nós mandamos isso para o aluno recebeu isso, uma sentença que o juiz não deu a relação de emprego, porque o corretor disse que ficava de 7 às 22 horas na empresa e, pela geolocalização, ficou demonstrado que não. Então, além de nós, isso aí não apenas eu com a minha turma, a professora Laura com a turma dela, o professor Ricardo com a turma dele. Fizemos a mesma coisa. E de outro lado, o professor Ricardo fez uma referência aí, né, que é a questão de um outro caso, em que o sujeito foi acometido da Covid, a empresa falou que ele ficou em home office durante todo o tempo e não ficou, enquanto que o superior dele ficou. O superior dele teve o benefício de ficar em home office o tempo todo e não faleceu. E ele não teve esse benefício e acabou falecendo. Então, isso nós trazemos para o aluno.
Isso nós estamos mostrando para o aluno, para não ficar uma questão extremamente teórica, né? É uma visão hoje da Milton Campos também de trazer uma prática maior para o aluno. E aqui, o que dentro ainda dessa questão da prova digital, e já tentando fechar, o que a professora Laura falou é da maior importância, né? A autenticidade, né? A integridade e a custódia, a cadeia de custódia. A cadeia de custódia é o saquinho, a arma colocada no saquinho no filme americano. Ela tem que ser colocada por alguém que não tem interesse naquela prova. E ela, então, todo o andamento dela tem que ser pessoas desinteressadas que vão atuar, que vão, vamos dizer, manusear aquela prova. Essa é a cadeia de custódia. E essa cadeia de custódia deve existir também no nosso âmbito, né? Deve existir também no nosso caso. Então, no processo do trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso, quando você pergunta assim, mas e os outros temas, e as outras questões? Tema como esse transcende o direito do trabalho, transcende o processo do trabalho, né? E na verdade, ele se diversifica, né? E ele acaba tendo uma capilaridade em relação a todos os outros ramos. Então, é obrigação nossa, o que a gente passa é a informação, para que o aluno não saia da faculdade sem saber que isso acontece, que está acontecendo. Eu tenho uma preocupação muito grande, quando às vezes eu dou um tema de processo, eu falo assim, olha, esse tema, ele é muito utilizado no contencioso. Esse tema, dissídio de alçada, é um tema pouco versado no contencioso. Procedimento sumaríssimo é um tema constante das pautas de audiência de cada um dos juízes de primeira instância. Então, o tema do contencioso, nós temos que ter essa preocupação, e aqui eu já finalizo, nós temos que ter essa preocupação em levar a teoria, mas com uma pitada, né, importante da prática. Né? Porque aí o aluno vai, quando ele sair da faculdade, ele vai para o mercado, ou ele vai fazer a opção dele, né? Ou ele vai ser um pesquisador, ou ele vai ser um acadêmico, ou ele vai ser um advogado, ou ele vai ser um membro do Ministério Público, um magistrado. Ele vai fazer as opções dele. Mas eu tenho que dar para ele todas as opções, no pressuposto de que ele possa fazer a melhor opção. Então, é isso que a gente passa para eles. Muito bem. Deixa eu fazer o último intervalo dessa prosa, a gente volta com o encerramento dessa conversa tão rica e tão importante, né, para a sociedade brasileira. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com o encerramento desse painel tão agradável. Um minutinho só, não saia daí. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática.
Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está tratando de provas digitais com os 3 professores, 3 mestres e doutores, né? Professora Laura Tostes, professor Ricardo Wagner, professor Luiz Renan, todos os professores das faculdades Milton Campos. Eu queria começar essa parte final com a professora Laura também. Professora Laura, a Milton Campos, as faculdades Milton Campos, traz uma novidade que é o Law Village. É uma dinâmica nova, é de fato um conceito novo, e a gente consegue trazer também, não só esse tema que é provas digitais, que também é um conceito novo, e casar isso com a prática do Law Village, é uma novidade, é uma coisa interessante para todos nós, os alunos, para a sociedade, né, já que a sociedade também está inserida no contexto da universidade, né, e da faculdade. Ederson, eu acredito que nós estamos todos aqui, enquanto professores também, vivendo uma revolução na faculdade que já era, que sempre foi a melhor de Minas, né? Eu falo como ex-aluna da Milton Campos, que eu tenho muito orgulho de ser. Estamos vivendo uma verdadeira revolução enquanto estrutura física, né? Porque a Milton Campos hoje tem estruturas para práticas reais do direito, mas também como forma de ensinar o direito. Nós todos aqui, eu, professor Ricardo, professor Luiz Ronan, iniciamos um projeto este semestre de aulas práticas, em conjunto, inclusive, e estamos utilizando as novas estruturas da faculdade para bate-papos, e esse tema das provas digitais surgiu nesse contexto, nesse novo projeto, em que nós trouxemos o tema para os alunos que encamparam a discussão, e realmente eu notei que revolucionou tanto a forma como nós estávamos ensinando o tema, como a forma como os alunos perceberam e apreenderam as questões. Vamos ter ainda novos encontros práticos esse semestre, então o Law Village não só enquanto estrutura é inovador, é uma nova forma de estudarmos o direito e aplicarmos o direito na prática, como também uma forma de reinvenção do ensino do direito, de apreensão mesmo da prática do direito no dia a dia do aluno. O aluno está aprendendo, por exemplo, como aplicar as provas digitais nos processos. Amanhã nós vamos conversar sobre relação de emprego, com uma aula conjunta, prática, utilizando da sala de audiência simulada com os alunos. Vamos discutir os elementos da relação de emprego, as provas digitais, na prática já, e nas novas estruturas. Então, Ederson, eu acho que é realmente a revolução. Tanto quanto a estrutura física, é claro, ela é evidente, qualquer um que chega na faculdade se depara com uma faculdade maravilhosa, né? Com uma estrutura maravilhosa, nova e maravilhosa, mas também com relação ao conteúdo prático que está ali sendo vivenciado. Bom, é isso. Professor Luiz Ronan, o Law Village, um conceito não só novo, mas um conceito de fato que traz até uma inspiração, né? Eu lembro que conversando com o Thales, né, ele falou assim, o aluno ou o advogado, esse novo advogado que chega no mercado, o aplicador e o operador do direito, ele tem que encontrar um ambiente inovador, um ambiente que traz para ele novas perspectivas, que ajude ele a criar também. Nessa reinauguração da Milton Campos, eu consegui perceber esse espírito também desse novo, né, dessa inspiração que pode estar vindo com essa nova estrutura. O senhor percebeu isso também? Como é que você sentiu tudo isso? O Ederson, engraçado, não tem nada melhor do que ouvir o aluno, né? Eu lembro que quando houve aquela mudança, né, em relação a Milton Campos, a aquisição pelo Grupo Ânima, e nós estávamos em aulas virtuais. Nós não estávamos em aulas presenciais. E eu lembro que um certo momento, né, logo tivemos a notícia, todos nós fomos assim, foi uma surpresa, né, professores e alunos,
E os alunos falaram comigo, nossa, como é que vai ser e tal. Eu passei para eles uma visão assim otimista, né, por tudo que eu já tinha lido, conversado, enfim, eu tinha ouvido. E aí, depois disso, isso aconteceu no semestre passado, depois disso, nós tivemos essa experiência do Law Village e que a professora Laura praticamente resumiu tudo, não teria mais nada a acrescentar, né? Ela colocou as questões do estado de espírito coletivo que se tem hoje. E aí, também, mais uma vez, ouvindo os alunos, depois da nossa atividade de provas digitais, mais ou menos como nós fizemos aqui, com o acréscimo dos alunos, né, em termos presenciais, e eu recebi também um feedback positivo, né, que eles falaram, teve aluno que falou assim, ó, eu nunca tive isso na faculdade, eu nunca vi isso para mim foi uma coisa nova. Então isso tudo, eu acho que é gratificante pela linha, né, que está sendo adotada pela faculdade, por quem está capitaneando essa linha nova da faculdade, né, de associar a teoria com a prática de uma forma institucional, né? Não é a mudança do Law Village, não é um professor que tem uma preocupação teórica e prática, não. É uma questão institucional da faculdade. A faculdade, a partir de agora, tem uma preocupação teórica e prática. Então, isso muda muito. Isso muda um certo paradigma de faculdade, vamos dizer assim, né? Isso muda, vamos dizer assim, isso reforça a tradição, a história da Milton Campos e o caráter inovatório dela. Então, eu acho que isso é muito importante para o aluno, e a professora Laura, muito feliz, como sempre, ela falou um aspecto que é fundamental, mais do que a questão física, né, a questão dos novos ambientes, que são agradáveis, extremamente convidativos para o estudo, para a pesquisa, mas do conteúdo que se pode passar, com audiência simulada, com as provas digitais que nós estamos discutindo. Tive já informação de um trabalho que houve lá de arbitragem, né? Então, enfim, com a professora Fernanda na prática. Então, todas essas iniciativas, esses trabalhos que estão acontecendo, essas inovações, né? É que eu falo, o aluno, eu sempre falo isso, é muito importante estar dentro da sala de aula, mas é muito importante também estar fora da sala de aula para essas atividades, porque é isso que torna a escola uma universidade. É isso que torna a escola uma faculdade, né? É exatamente essa abertura para as coisas novas, né? Para um senso crítico, né? Para uma reflexão maior em relação a todo o contexto envolvendo o direito, que faz, né, da faculdade, ou que faz de qualquer faculdade ser uma faculdade. Porque senão vai ser uma escola, vamos dizer assim, que não tem aí esse caráter. Então, eu tenho como, pelo menos até agora, como altamente positiva aí, altamente positivas essas mudanças todas que foram feitas, e eu aqui só tenho a ratificar tudo que a professora Laura já disse. Professor Ricardo, para a gente encerrar, a tecnologia é sempre muito bem-vinda, ela é desafiadora, mas é sempre muito bem-vinda, né? Inovar sempre é o caminho para a gente poder conseguir. O direito ele nunca está à frente, está sempre atrás das questões para poder regulamentar. Mas esse campo da inovação, ele é fundamental para que a gente possa trazer para esse complemento, né, do direito com relação à prática e também esse amadurecimento. Eu acho que os alunos estão amadurecendo mais cedo hoje. Isso faz parte, e esses ambientes inovadores também contribuem para isso? Eu não tenho dúvida de que o ambiente, essas novas formas de transmitir o ensinamento são importantíssimas. Eu tenho falado muito, né, nesses... Ederson, eu não tenho dúvida de que o ambiente, essas inovações trazidas, e a gente foi agraciado com isso, né, estando na Faculdade Milton Campos, com novos ambientes, isso nos traz novas perspectivas e muitas possibilidades do ensino do direito, mas também traz desafios.
que não é transformar a faculdade um ensino meramente técnico, né? Onde você vai aprender só a fazer lá a petição, vai aprender a fazer uma audiência, um contrato de honorários ou coisa que o valha, né? Mas também o ensinamento, a visão científica, né? A visão crítica do direito, a análise, a pesquisa, usar desses ambientes para trazer, né, o ensino do direito novas possibilidades, né? Então, se por um lado você tem grandes possibilidades, você tem novos desafios. Os alunos, como você bem disse, eles se amadurecem mais rápido, né? Têm acesso a essas tecnologias com muito mais facilidade. O conteúdo passado está em qualquer computador, em qualquer celular, mas o olhar além disso, além do direito, é que compete a nós, como professores, como educadores, né, dentro de uma universidade, passar isso para os alunos. Né? E isso a gente tem conseguido, eu acho, fazer com êxito. Né? Você veja, a gente levou um debate para dentro da faculdade de prova digital. Então, não era lá simular uma audiência apenas ou o que fazer dentro de uma audiência, e sim debater questões novas, questões que estão aí surgindo no campo do direito hoje. Né? Então, eu estou muito animado, muito feliz por estar participando de todo esse processo. Maravilha. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral Acadêmica. O Ederson, se me permite te interromper, só um instante. Fica à vontade, professora. Porque quando o Ricardo estava falando, eu pensei assim, olha, começamos com o professor Luiz Ronan dizendo que a sociedade é 4.0, o direito é 4.0 e o aluno também é 4.0, né? Então, ele exige uma faculdade 4.0. E é isso que o Milton Campos se tornou. Desculpe te interromper. Não, maravilha. Eu acho que essa é uma conversa que a gente já tinha lá atrás, né, professora, né, Laura? Falou assim, gente, agora é direito 4.0. Lá atrás já tinha essas discussões, né? Mas é por aí mesmo. Chegamos ao final desse programa Cultura Geral Acadêmico bem especial. Laura, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz, muito honrado pelo carinho que você sempre teve comigo, sempre teve com o programa, sempre teve com a TV Banqueta. E a gente fica aberto e à disposição também para quando precisar e quando eu precisar também eu poder me beber dessa fonte e me socorrer dos seus saberes, do seu conhecimento. O Ederson, eu que te agradeço sempre, o espaço aberto, o carinho, a forma como você me recebe. É uma honra estar aqui, é uma honra receber de você tanto prestígio. Muito obrigada. Agradecer aos colegas também, que tão generosamente, né, estiveram aqui comigo compartilhando conhecimento. É uma honra para mim. Eu não disse isso, mas eu fui aluna do professor Luiz Ronan e do professor Ricardo. Então, é uma honra para mim dividir esse espaço. Não posso deixar de registrar, já que também é uma querida amiga, competentíssima professora do nosso Departamento de Direito do Trabalho, professora Fernanda Nigro, que não está aqui conosco, mas vou registrar a ausência sentida dela. Obrigada, Ederson, mais uma vez. Eu que agradeço. Professor Luiz Ronan, muito obrigado pelo carinho, viu? Pela disponibilidade, né? Eu acho que é fundamental também trazer tudo isso para a televisão, para as ondas do rádio, para o podcast, para as redes sociais, para que a gente também interaja com todo esse público e traga o direito para dentro dessas mídias e dentro desses conhecimentos também, né? Muito obrigado, viu, professor? Eu que quero agradecer, Ederson, essa oportunidade, né, de estar aqui com você, né, no seu programa. Meus parabéns, tá? Eu já assisti um outro programa seu, gostei muito. É um programa que procura realmente difundir, né, a cultura, o conhecimento. Então, você está de parabéns. Também dizer que a minha satisfação, né, já falei no início, mas sempre renovando, a minha satisfação de estar com os professores, professora Laura, professor Ricardo. E o mais importante, né, a gente fala muito que a jurisdição ela tem vários escopos, vários objetivos. Um deles, com certeza,
né? E aí não é da jurisdição, é de um programa como esse seu, que é altamente pedagógico. Que as pessoas conheçam o direito que elas têm, as pessoas conheçam o funcionamento da justiça e as pessoas tenham uma ideia de como as escolas atuam. Então, por tudo isso, você está de parabéns e eu agradeço novamente o convite. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua participação, viu? Tá bom, Ederson. Boa noite a todos aí. Obrigado pela companhia. E só terminar aqui com uma frase que eu li, não me lembro aonde, né? Que a informática vai resolver todos os problemas que não existiam antes, né? Então, a gente tem que conviver com isso tudo e tratar da melhor forma possível. Muito bem, gente. Ficamos por aqui agora de verdade. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral.